one thing Govinda Maharaj said was very Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna. Speaking all the time, I'm doing. Oh, I look, said, which is what I'm doing, my effort. we have your Brazilian Leela Moy Prabhu here. I'm sleeping because Krishna likes me to sleep. I'm eating because Krishna likes me to eat. Right? It's beautiful, isn't it? Listening to Sridhar Maharaj giving his talk in London right now. Good talk. It's a great relief. But I don't want to miss any, so I'm going to record it while we are talking. So, all right. It's okay, I don't have any shares in his talks, but to hear Hari Katha is a very beautiful thing. And when we can hear Hari Katha from those who living the life of a devotee, it's super beautiful. And this is what we're hearing, the London afternoon talk. They're a bit late, they're going to be having lunch. Whoa, very late. Okay, so please get a taller chair and come nearer. I didn't know that our sadhu, brahmachari, just see, Brazilian brahmachari. When are the next, who's going to be the next Brazilian brahmachari? Or any nationality brahmachari. Hare Krishna. And you can get those cushions to make it taller. It's not that he's shrunk. They haven't been working him so hard in Thailand. Okay, oh yeah, Gumshan. All right, so here we are, we've come to Brazil and we've got your Brazilian representative here. And we're very happy to see the assembled devotees of Uberlandia and all of the devotees in different places there in Uberlandia. So we got Gauranath Rashpuru and we got Lalita in a different screen, just see, doing seva. Okay, translation. Oh, translation. Good luck. Good luck. Yeah. Ele estava falando, Dandavat Pranams a todos vocês, muito bom estar com vocês. Ele estava ouvindo a aula lá de Londres do Tridandi Maharaj, que é uma aula muito legal. Para quem sabe inglês, vale muito a pena ouvir, que é muito, muito legal as aulas do Tridandi Maharaj. E o que mais? Ele comentou sobre eu estar aqui, quem vai ser o próximo brahmachari, talvez um brahmachari melhor do que eu, muito fácil, o próximo com certeza vai ser. E é isso, muito bom estar aqui com vocês. Okay, I didn't remember anything basically, but something. Okay, dear devotees, let us begin with our Vandanam. And today I may have to be with you just a bit shorter because we've got things going on. So today will be a little bit shorter, maybe 45 minutes maximum today. So please excuse. So today we'll chant just one verse of Vandanam. And then please, one of you have the songbook in Portuguese. Then you can read the Portuguese translation. E hoje a gente vai ter um Zoom um pouquinho menor, ele tem alguns deveres a serem cumpridos urgentemente. Então, 45 minutos hoje vai ser o nosso Zoom. E agora vamos cantar um verso apenas do Vandana. E é legal se alguém conseguir achar rapidamente o livro de Kirtan traduzido para o português, que a gente vai ler a tradução do Vandana. Okay, but it's the one verse which is Vandeham Shri Guru. So we will say this one verse together and then we'll go through the translation. Então vamos entoar o primeiro verso do Vandana, que é o Vandeham, e a gente vai ler a tradução do verso. And I know we all think we know the meanings, but we easily can discover why we don't. Oh, look, Naza, very efficient. He's giving us the Portuguese straight away.
E a gente pensa que a gente sabe a tradução do Kirtan, sabe a tradução do mantra, do Vandana, mas, na realidade, se a gente ler direitinho, a gente vai perceber várias outras coisas. Talvez a gente nem saiba. Okay, so first, slowly, together, we will chant. Então, primeiro, devagar e todos juntos cantamos, entoamos. Okay. Bande Aham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitanscha. Oh, So automatic. automatic. All right. So who has the translation right there I do. in Portuguese? Português. Okay. So read it slowly with understanding. Então, eu vou ler a tradução desse verso que entoamos agora, lentamente e de maneira entendível. Srila Krishna Das Kaviraj ora. Primeiro, ofereço minhas reverências aos pés de lótus de meus mestres espirituais iniciadores, aos mestres espirituais recrutadores e aos Vaishnavas avançados. Em seguida, ofereço minhas reverências aos meus Shastra Gurus, Srila Rupa Goswami, seu irmão mais velho, Srila Sanatana Goswami, a Srila Raghunath Das Goswami e a Srila Diva Goswami. Em uma plataforma mais elevada, ofereço minhas reverências a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que veio com sua parafernália e associados, junto a estas grandes personalidades, Sri Nityananda e Sri Advaita Acharya. E no estágio mais elevado, ofereço minhas reverências aos pés de lótus de Shri Radha e Govinda, e a todas as gopis, lideradas por Lalita e Vishaka Devi. So days like today, when we have just a short time, then we can read one verse, and if we can read it with the quality of understanding, nothing is lost. Então, um exemplo hoje que temos um tempo menor, podemos ler esse verso de uma maneira lenta, de maneira que entendamos, que nada vai ser perdido. And you see how broad Srila Krishnadas Kaviraj is. He's giving his obeisances and honor to all who have come to give guidance to us, those who brought us, those who are direct initiating masters, those who are scriptural, writing the books which have helped us to understand. He gives appreciation to everyone. E conseguimos entender o quão abrangente foi Krishna Das Kaviraj nesse verso. Ele falou sobre todos os mundos, todo mundo. Ele falou sobre o mestre espiritual que te deu o primeiro contato, que te deu a iniciação, aquele que te deu a instrução, as nossas escrituras são shastras e assim por diante. Todo mundo. And then to all of the Vaishnavas. E a todos os Vaishnavas. And then he's giving those respects specifically to the 6 Goswamis, then to Nityananda and Mahaprabhu within Gaura Leela, and then coming to Radha and Krishna and their topmost associates. E especificamente, ele dando as reverências aos 6 Goswamis de Vrindavan, a Shri Nityananda Prabhu, a Shri Advaita Acharya, a Shri Chaitanya Mahaprabhu e, numa plataforma mais elevada, que são Shri Radha e Govinda. And their associates, topmost, Lalita. E os mais elevados associados deles. Lalita, Vishaka, and then all of their associates. Que são o Lalita Devi, Vishaka Devi e todos os associados deles. And this is our family. They are our, like
great-great-great-grandfather. This is our lineage. This is the sweet line that has been given to us or that we've come in touch with. E essa é a nossa família. O tataravô, tataravó, que essa grande família que viemos em contato com. And of that caliber is Srila Gurudev, Srila Govinda Maharaj, Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, and Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E através de Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Prabhupada também. And with their presence in the world and in their association, in their service, it was a very beautiful and wonderful world. E com a associação deles presentes aqui nesse mundo, era um mundo maravilhoso, um mundo perfeito de ter a associação deles. And now for us all, we must keep their presence because they are here. Keep their presence by service, by focus, by following their directives. E nós devemos manter a associação deles através do serviço, através da associação e mantemos eles vivos na nossa vida. And we don't have so much time today, so also when we say that we have reverence for our masters, we are in the line of our masters, then we must try to really follow what our masters are teaching us if we are to be students. E não temos muito tempo hoje, mas ele vai apresentar alguma coisa ali. Mas temos essa reverência dos nossos mestres, estamos nessa linha de sempre dando nossas reverências e mantermos os ensinamentos dos nossos mestres sempre vivos conosco. Now, I don't know, I won't be able to share. Oh, I can share the screen. Oh, very wonderful. So, I'm going to share the screen with something which I don't know if you have all seen. We feel everyone has seen this, but then find out they haven't. But this is Gurudev's handwritten guidance. Então, ele compartilhou a tela, e isso aí que vocês estão vendo na tela, não sei se vocês já viram, mas ele espera que todos vocês tenham contato com, que essa foi escrito manualmente por Srila Govinda Maharaj, Srila Gurudev. And I feel that you all read this or heard this because you are all doing it. We have a beautiful assembly of devotees here. E ele espera que todos vocês, talvez vocês realmente tenham lido isso, porque vocês são uma reunião de devotos muito bons e já tenham contato com isso. And I can say, I'm sure we are happy to be in the company of each of you, really. E ele está muito, muito feliz de estar na companhia de todos vocês, realmente, muito feliz. Because you and we ourselves, we are trying to follow this guidance and other guidance, but of Gurudev. E todos vocês, e ele também, estamos todos tentando seguir essas orientações, essas diretrizes dadas por Srila Gurudev. But I would like to ask somebody there if you would like to volunteer to read this. Who can read Gurudev's handwriting? Anybody would like to put up a hand? Então, alguém de vocês, ele está pedindo algum voluntário para ler essa escrita manual de Srila Gurudev. Alguém se coloca nessa posição, levante a mão. Oh. I think I can understand. Good. So please do read it, and in English, so I can understand, and then Portuguese, kindly. Read Sri Gita and holy books regularly. Yes. So then, and also you see, Gurudev is listed 1, 2, 3, 4, 5, 6, only 7. How many? How many is 7? 4, 5, and 2, 7. Então ele listou sete itens. So 1, read Sri Gita and holy books regularly. Então, ler o Sri Gita e os livros sagrados regularmente. 2, congregational chanting
arrange, arranging this Arrangement. Make arrangement for arrangement. congregational chanting. Yes. Então, número 2, fazer acontecer encontros congregacionais para cantar os santos nomes. 3, not to criticize anyone. 3, não criticar ninguém. 4, think seriously for spiritual life. 4, pensar seriamente a respeito da vida espiritual. 5, avoid Vaishnava Parad. 5, evitar cometer ofensas aos Vaishnavas. 6, follow for directives. Então, 6, seguir as 4 What about follow 4 directives in Portuguese? Seguir as 4 diretivas, né? Que é... Do I have to say the 4 directives? Oh, well, also, but I thought you didn't mention that line. No, I did it. Oh, you 7. did? Oh, say, okay, yes. So seeing as you volunteered, please clarify for everybody what are the 4 directives, or I will if you wish. Então, as 4 diretivas são não comer carne, não praticar sexo ilícito, não participar de jogos de azar e não se intoxicar. Correct? Yes. Okay, I thought correct, but I should just yes. You understood my Portuguese, right? I did. 7, be humble, be tolerant, and give honor to others. Então, 7, ser humilde, tolerante e oferecer honra aos outros. Try to increase the faith of others in the life of Mahaprabhu as directed by Srila Guru Maharaj. Então, in the line, sorry. Yeah. No, it's sorry. okay. I'm just letting In the you know. line of Mahaprabhu as directed by Srila Guru Maharaj. Então, tentar aumentar a fé dos outros na linha de Mahaprabhu como direcionado por Srila Guru Maharaj. And if we can lead our life in this way, then wonderful things are waiting for us. Então, se conseguirmos guiar a nossa vida através desses 7 itens, vai ser muito, muito bom para nós. And Gurudev here has listed 7 points. And out of those 7, 3 of those points are directed towards our behavior to others. E ele nos deu esses 7 itens e 3 desses 7 itens são a respeito do nosso comportamento com os outros. Not to criticize anyone, avoid Vaishnava aparad, and humility, tolerance, and giving honor to others. E esses 3 itens são não criticar ao outro, evitar Vaishnava, ofensa aos Vaishnavas, Vaishnava parado, e ser humilde, ser tolerante e dar honra ao próximo. And really, we will hear all of this repeatedly from Gurudev and from Srila Guru Maharaj, and that was the environment of Chaitanya Saraswat Math, with them looking after us all. E ele ouvia isso constantemente de Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, e essa era a ênfase que eles davam, e esse era o humor do Shri Chaitanya Saraswat Math, sempre dando a guia necessária para os devotos. And that is Sri Chaitanya Saraswat Math today. When we find these activities going on, this is Sri Chaitanya Saraswat Math that Gurudev and Guru Maharaj will be pleased with. E quando vemos isso hoje em dia, isso também é Shri Chaitanya Saraswat Math. Quando isso que foi dado por nossos gurus, e se isso é seguido hoje em dia, isso é Shri Chaitanya Saraswat Math. And as Srila Gurudev said, that this path, it is certainly real. We are being taken in a beautiful direction. E esse caminho é com certeza muito real, é real e vivo, e estamos indo para a direção correta.
And so we must be careful to stay on that path and not either get deviated, on a sideline, or even to go backwards and find ourselves back where we started, or even worse. Então temos que prestar muita atenção de estarmos sempre seguindo esse caminho e não virar quando a gente encontrar uma saída ou até mesmo ir para trás, mas sempre continuar para frente. Hare Krishna. Wonderful Sri Chaitanya Saraswati Math, of wonderful Srila Guru Maharaj who established it, and Srila Gurudev who developed the math. Então, o maravilhoso Sri Chaitanya Saraswati Math, estabelecido por Srila Sridhar Maharaj e dado a continuação por Srila Govinda Maharaj. Govinda, Govinda. So, what news from Brazil? We have flown in, me from Italy and he from Thailand, to be with you today. Então, quais são as notícias aí do Brasil? Então, ele voou diretamente aqui da Itália até vocês e eu vim lá da Tailândia, especialmente para encontrar vocês hoje. Who's volunteering to be the news giver, devotional news giver? Então, quem que vai ser o voluntário de ser a pessoa encarregada de dar as notícias aí do Brasil? Alguém? Mais alguém? Outro alguém? Ok. Yes. Eita. Dandavats Gurudev, Dandavats everyone. Today we are in Mitra Vinda house, in Siena's house. So she is just there waiting for her mama to give her breast, but she's there listening. So she kindly invited us to come to her house this morning. So it's an honor to be here with her husband. He is always very participative. So it's been nice to spend some time with devotees in their houses and get to know their families. And I feel like we are in the right path. This morning we were reading Heart and Halo, and we had this beautiful part that we were reading and about the knowledge about Yana, and that we must focus on chanting the holy name and focus on our principles, of course, and we mustn't give so much energy to knowledge of the mundane, right? But if we have the opportunity to be together, to listen to a proper source about real knowledge, this is a great gift for us. So I remember once when I was I will translate to Portuguese later. Oh, yes. I remember once I was in a meeting. Yeah. I'll change later. I was in a meeting with some very scholar people, very intellectual people, and they were saying like, oh, this kind of heaven that people say in Christianity, it must be boring, because what is the thrill? What is the emotion? What will we do there? It seems a little boring because there's no emotion, there's no rage, there's nothing. What should we do there? Maybe hell must be more fun. I remember. Yeah, and I was like shocked about this conception, but at the same time I couldn't say what do we do in heaven. What is heaven like, the Christian heaven? So I was always curious about this knowledge, like until what we can know, right? We cannot go further. There we can know just a little bit of what happens in the holy plane, right? But it is something that is a real knowledge that makes sense. So I'm to Portuguese now. Eu falei que hoje a gente está aqui na casa da Mitra Vinda e da Siena. Ela tá lá do ladinho porque ela tá dando de mamar para neném. Então,
é uma honra estar aqui, é muito legal estar na casa dos devotos e ver, tipo, quando a família deles participa, tipo, o marido dela participa, foi lá, buscou suco pra gente, pra gente estar aqui junto com ela e tal. E é uma honra de participar disso. E eu falei também de uma coisa que a gente leu hoje de manhã, no Coração e Áurea, e que era sobre conhecimento, né, Yana, e sobre o que realmente importa, né? Porque, aliás, eu tive uma conversa dessas com a Tunga Video esses dias sobre conhecimento, né? Até onde vai o conhecimento. E o que realmente importa é cantar o santo nome, é servir, é estar com os devotos. Mas tem um certo nível de conhecimento que a gente precisa aprender, a gente precisa estudar mesmo, sentar e estudar, sentar e ler os livros, né? Ouvir de uma fonte apropriada. E eu lembro de uma conversa que eu tive há muito tempo atrás com intelectuais, né, que estavam criticando a fé cristã na época que eu seguia, né, católica, e tipo assim, nossa, mas esse tal de céu, o pessoal falando, né, intelectuais assim, esse tal de céu deve ser muito chato. Cadê a emoção? Cadê, sei lá, o que a gente faz no céu o tempo todo? Deve ser mó sem graça, né? Tipo, todo mundo fica lá, não tem emoção, não tem nenhum momento de raiva, de nada. Esse deve ser mais legal ir pro inferno, deve ter mais emoção. E aí eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo eu não tinha como defender um céu que eu não sei como é. Não é descrito. Tipo assim, tá, o que a gente faz lá então? E aí, hoje, nesse trecho de Coração e Aura, falava muito disso, sabe? De como a gente vai se aproximar de um verdadeiro conhecimento, um conhecimento que vale a pena, e a gente sabe um pouquinho desses planos divinos, a gente sabe até onde dá para saber, né? Daí para frente é mistério da fé. Mas que a gente aprende um pouco sobre isso e a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? E é descrito nossos passatempos de serviço, nesse plano de serviço devocional, junto com o que realmente importa, né, em planos celestiais superiores. Então, é isso, na minha contribuição sobre realmente estudar verdadeiro conhecimento. So this is my, I'm sorry, I spoke too much, but this is my intent to incentivize people to study the real knowledge, what really matters. It's being nice to me. Eu queria compartilhar uma coisa agora. Mitravinda would like to share something, but she's giving breast. So just a little time, she will be back here. Okay, sure. So just give a little hand, put a hand up when she's back. Ok, pode ser, amiga? But- Eu te dou. Yeah, ok. But I can just say my appreciation that you remind us about that book, because Heart and Halo, it's one of the hidden treasures of our maths publications too. It's not a big book, but it's small but very sweet. E ele é muito agradecido a você que você lembrou desse livro, que é o Coração e Áurea, que é um livro, um tesouro escondido, que é um livro bem fininho, mas tem muita coisa substancial lá. And those of you who were with us at the very beginning of the Zoom, you saw that I was listening to a live talk by Sripad Sridandi Maharaj in London during their London program. And it's he who collected those talks from Srila Guru Maharaj and made that book. E no começo da nossa reunião, ele estava ouvindo o Zoom, a transmissão lá de Londres, de Tridandi Maharaj. E foi ele que compilou as conversas de Srila Sridhar Maharaj e fez esse livro. And maybe one day on the Zoom, he's a bit shy to come on the Zooms, but maybe one day we can have him when we're nearby, because he's very good at explaining to Christians. E talvez algum dia, quando ele estiver por perto, mas ele é um pouquinho envergonhado, vergonhoso para estar assim online, mas ele é muito, muito bom para explicar sobre o nosso conhecimento para os cristãos. And he was training to be a Christian priest, and he knows so many things from the references of the Christian scripture. E ele foi treinado para ser um padre da Igreja Católica,
E ele tem esse conhecimento sobre como funciona o cristianismo e tudo. Então ele sabe fazer essa explicação de maneira excelente. And the different ways that different saints through the years have given explanations which are quite close to the variegated spiritual world that we hear in Vaishnavism. E durante todos esses anos, vários e vários santos, eles deram explicações que são de maneira parecida com essa variedade de conhecimento que temos. And this is something which isn't hidden, but which is clearly available directly when we come to hear of Chaitanya Mahaprabhu's teachings. E isso não está escondido, mas está muito disponível através dos ensinamentos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu is immediately focusing on Srimad Bhagavatam, which is the conclusion of revealed scriptures. E Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele dá ênfase no Srimad Bhagavatam, que é a conclusão de todo esse conhecimento. The conclusion of the scriptures revealed by Veda Vyas. Que são as conclusões reveladas por Veda Vyas. And then focusing on the authenticity of Srimad Bhagavatam, Mahaprabhu is giving so much like direct description of Radha Krishna and the super wonderful pastimes that go on in Vrindavan. E baseado na autenticidade do Srimad Bhagavatam, Shri Chaitanya Mahaprabhu deu essa ênfase em Radha Krishna e nos deu esse conhecimento de maneira perfeita. And then the devotees of Mahaprabhu and the devotees of Mahaprabhu are showing us how that those pastimes of Radha and Krishna, we can enter there truly if we can come through Mahaprabhu himself, coming through Nitai and Gauranga. E os associados os devotos de Shri Chaitanya Mahaprabhu, eles estão nos dando de maneira minuciosa a respeito desses passatempos de Radha e Krishna, e que através de Gaura e Nitai, Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, conseguimos entrar nessa linha. And that means what we are describing today, following their instructions and guidance, because they are leading us up to this beautiful, most beautiful world of variegated joy. E é isso que estamos tentando fazer hoje em dia, de seguir essas guias, essas instruções dadas pelos nossos mestres e entrar nessa corrente de alegria e felicidade eterna. And there are hundreds of millions of Christians in the world. If those hundreds of millions of Christians can just see the next installment, then we will find that Krishna consciousness has suddenly taken on a new life, if you like. E temos esses milhares, centenas de milhares de cristãos espalhados pelo mundo, e se eles conseguirem dar um passo a mais de ver além do que eles são, a consciência de Krishna vai ter uma nova forma, vai ter uma nova vida. So Anu Krishna Devidasi, I think you're just beside the camera. If you find the secret to convince and make the Christians understand about Krishna pastimes and Mahaprabhu, then you will do a great service for the world. Let us know that method. Então, no Krishna, ela mencionou a respeito dos cristãos. Então, se ela achar essa fórmula mágica de convencer os cristãos sobre Krishna, sobre esse passo a mais, você passe a fórmula secreta, que vai ser muito, muito bom. And Mitravinda, yes. Hare Krishna, Govinda Govinda. Dandavats everyone, Dandavats Gurudev. I just want to share, I just want to share a couple of thoughts I had during the week. Because the more I spend time with the devotees, the more I think about how lucky I am and how lucky we all are to have all these devotees here, right?
the more we get together, the more we want to be together. So, and the more I think about Krishna consciousness, and a couple of things I like to share, and I'll translate everything later. Couple of things I want to share is also about Gaura Nataraj and Lalita's visit to Uberlândia. Many opportunities to be together, and we had this dynamic on Saturday. On the Saturday they were here, and we talked about Vedic concepts, a lot of Vedic concepts. And the more we talked about, the more there's this thing coming that when you bring materialistic questions and subjects, everything led to, okay, I see you, but you have to pursue spiritual life. And everything led to that, and it's so much of what you do, Gurudev. You always lead us to that path. Like whenever we have mundane questions and you address them, and quickly, just don't forget this. Don't forget spiritual path. You have to follow this. So it's all about this, and this Vedic concepts and the dynamic we were having led me especially to do this, but focus on this, focus on spiritual life and your duties and your seva. Focus on this. This is what matters. And it just stuck with me. Like, yes, that's it. I'll do everything I have to do, but this is the most important thing. And it just, how lucky are we to have you reminding us of that all the time? Like, and also in that subject, with our devotees, friends, it's like having you all the time, because someone's always bringing you up in the subject whenever. And the more we are together, the more this, what you say all the time, and what the scriptures say all the time, that the key really is good association. The more you follow this and you get together with people that make sense to your spiritual life, the easier it is for you to follow that. And it's like that. We were in Togavija's birthday last week, as you know, and whatever subject we were talking about, you always came up, and yes, all the time, and the concepts were always coming up, and you never forget. When we are together, you never forget. And if you need help with something, whatever, it always leads to that train of thought. So it's so lucky for us to have this association. And the opposite is also true. When you are with other types of people, it's harder to remember sometimes, and it's actually becoming annoying. Not being in the same mood. And I think it's a good thing. I think it's a good thing for me to realize that this doesn't make sense anymore. And that's it. I just want to remember everyone that being together is the best thing for our spiritual life. Being together with people that make sense to us is the best thing, because we all have Gurudev in our heart, and therefore he's always with us in the presence of other devotees. And I'm so lucky to have the girls here with me in my house, and also you all. And I guess that's it. Sorry for speaking so much. I'll translate now. I think we've all come to your house today. Yes. Eu vou traduzir. Estava pensando durante a semana que o Gaura veio, a Lalita veio também, e a gente teve a oportunidade de estar todo mundo junto.
E a gente teve algumas dinâmicas e toda vez que a gente falava e a gente conversando, parece que o mesmo conceito vinha, que era você, tá bom, eu sei que você tem suas questões materiais, está trazendo as questões materiais, mas não se esqueça do seu caminho. Não esqueça o que é importante, que é a sua vida espiritual. Pode fazer o que você tem que fazer, mas eu quero te lembrar, parece que era sempre isso. Eu quero te lembrar do seu caminho espiritual. É isso que é importante. Se você já percebeu, então segue nesse caminho. E parece que era isso que ficava vindo o tempo todo, assim, sabe? Para mim foi meio que um lembrete, e é sempre isso que o Gurudeva fala, né? Toda vez que a gente traz uma questão para ele material, alguma pergunta, ele responde, mas ele não deixa de falar, e a gente tem que seguir esse caminho sempre. Eu até falei com os meninos, cara, parece que é o Gurudeva falando comigo aqui, porque ele sempre fala isso. Toda vez que a gente pergunta, vocês podem reparar. A gente pergunta alguma coisa para ele responde, mas ele sempre leva para esse lado, porque de fato é isso, né? E através dos nossos irmãos espirituais, quando a gente se junta, a gente está sempre com ele, porque alguém está sempre falando dele, está sempre lembrando dos conceitos, e quanto mais a gente fica junto, mais fácil é para mim levar, fazer o save, fazer o que a gente tem que fazer, mais fácil é. Então, que sorte a gente tem, né, de ter essa galera aqui, mesmo quem não está aqui em Uberlândia, que a gente tem uma galerona aqui, né, agora, uma galerona. Então, mesmo que a gente não esteja aqui junto, a gente está sempre dando um jeito de falar pelo WhatsApp, e está sendo muito importante para mim participar disso tudo, e que a gente possa estar mais junto, né, daqui para frente, organizar mais momentos para a gente estar junto. Eu acho que é isso que eu falei. That's it. Yes, much appreciate your expression in really. And what the scriptures say, what our guardians have told us, really, it is all for our joy, actually, for our proper joyful life. E o que as escrituras falam, e o que os nossos mestres nos falam, os nossos guardiões, é tudo que precisamos para a nossa vida, nossa verdadeira vida. And they are all telling us to have good association is maybe the most important thing. E todos eles estão nos dizendo de ter associação. E eles dão essa ênfase que é a coisa mais importante que precisamos. To chant the holy name constantly. Cantar os nomes constantemente, os santos nomes constantemente. To serve the devotees with affection. Servir os devotos com afeto. All these good guidances, the favorable things for our spiritual life will take us more and more into a joyful one. Todas essas instruções para nossa vida espiritual vai nos levar cada vez mais e mais para cima. And at the same time, we must always be careful about avoiding the things which the scriptures similarly tell us will harm our devotion. E ao mesmo tempo temos que estar atentos em evitar as coisas que vão nos fazer mal para a nossa vida espiritual. And you are speaking from the heart, Mitravindade, of the benefits of good association. You see what is being told by the great masters. It is a wonderful medicine for us. E você, Mitravinda, você está falando do coração, das coisas boas que você ouviu dos nossos mestres, e isso que eles estão nos passando, tanto que é maravilhoso. And everybody do your best to try to chant your japa every day, because this is also Mahaprabhu's recommendation. E todos vocês deem o melhor que vocês puderem de cantar a sua japa todos os dias, porque isso é uma recomendação direta de Shri Chaitanya Mahaprabhu. As well as all of our Sampradaya gurus. E a mesma orientação dada pelos todos os nossos gurus Parampara. And they are telling us this as, again, good advice, which one day we will realize, my goodness, this really is more than magic. E eles estão nos dando isso como uma excelente instrução, uma excelente dica, e vamos vamos realizar isso mais na frente, que realmente era a melhor instrução que recebemos. And Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, had above
his door in Navadip, in his Bhajan Kutir, his room in Navadip, those 3 words, Kirtanya Sada Hari. Kirtan, always of the Lord, means chant always the holy name. O Guru Maharaj. Guru Maharaj, Srila Sri Ram. Então, o Srila Sridhar Maharaj, ele tinha essas três palavras na sua porta, em cima da sua porta, que é Kirtanya Sada Harihi, que significa sempre cante os homens, os santos homens, So we shall ask our Brazilian brahmachari which verse is that the last line of? Which verse is that the last line of? Kirtanya Sada Harihi. Então ele vai me perguntar qual que é esse verso, e eu vou responder que o verso é... I think everyone knows. Well, do you know? Yeah. Estrinada pisu nichana taror vasahishna amarina manadana kirtanya sadahi. Now Gurudev is smiling. Então agora Gurudev está sorrindo. That we can hear such things, be reminded of such things always. And today we got the reminder of Gurudev's written word as well. Ele está muito feliz de ouvir isso, ouvir essas coisas que estão sendo lembradas e ouvir também sua escrita que está sendo lembrada também. Ele está muito feliz e contente. Okay, so today really we have to be a little shorter than usual, already a little bit over. So kindly excuse because we've got some necessity here. So I'm going to continue, but we can leave, you can leave them as a host, and then they can continue in Portuguese together. Yes. Então, estamos indo agora, porque ele tem compromissos importantes, e eu vou deixar alguém de host, vocês podem continuar a reunião. So Jai Srila Gurudev, Srila Bhaktisunda Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rapak Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai Shri Rupa Nuga Guru Vaga ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. All the assembled devotees ki Jai. Sri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda ki Jai. And Harinam Sankirtan ki Jai. Nitai Gaura Premanandi Hari. Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shalok Taranjana Sri Maharaj ki Jai. And to all of you with the cameras on and not with the cameras on, to all of you our obeisances and very happily seeing your names through Leela Shakti Didi turn on her camera. Jai. So please assign. Right. He's the controller of the Zoom, and so we'll assign someone and you can continue. Jai Gurudev, Jai Guru Maharaj. Ami Ashchi.